Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: Planalto prepara a armadilha para o Congresso? Ainda que por força das circunstâncias e não de qualquer articulação prévia, o movimento em torno da PEC que visa acabar com a jornada 6x1 funciona, para o governo, e especialmente para Lula, como um laboratório para o pacote de corte de gastos. A força que os partidos e vozes de esquerda ganharam no tema, arrastando consigo parte do centrão, possivelmente pela primeira vez em Lula 3, alimenta uma convicção que o presidente já vinha consolidando. Nele não pode assumir a pecha que tira dos mais pobres, mesmo que se alinhe aos argumentos da Fazenda. Ao ver a quantidade de deputados de centro e centro-direita que assinaram a proposta até a tarde de quarta-feira, 20 do União Brasil, 13 do PSD e até 9 do PP, para citar alguns, bem como as dificuldades para se construir um discurso contra a proposta, o Planalto sente o terreno para as negociações, não somente as futuras com o Congresso, mas as internas, com partidos e ministros. Simultaneamente, ganham corpo duas vertentes. Diante do tempo em que o debate já está no ar e as especulações que acarreta, a mídia começa a trazer à tona, novamente, a discussão sobre os benefícios tributários dados pelo governo. Isso sem falar nos questionamentos acerca do peso das emendas parlamentares no orçamento. Resultado? Pautas sobre o alto volume e aumento dos mesmos ao longo dos últimos anos e décadas. 2. Esse viés é retroalimentado, anda que mais aleatoriamente do que de forma coordenada, por alas do governo. Lembrando que atacar esses benefícios vem sendo parte central da estratégia da Fazenda, com sucessos, mas também inúmeros recuos. E Lula sempre quis diminuir o buraco das emendas, só conseguindo em parte via STF. A conclusão? O discurso planejado inicialmente de associar os cortes em áreas socais ao combate a fraudes e injustiças, bem como ao ganho de eficácia, ganha novas características. Lula passou a trabalhar junto a Haddad para que as iniciativas que incidam sobre a população de mais baixa renda venham atreladas a medidas voltadas para setores vistos, ou que assim podem ser descritos, como mais privilegiados. Embora o objetivo de Haddad seja chegar a um equilíbrio capaz de dar uma resposta real às incertezas sobre o arcabouço, tanto pelo escopo quanto pelas chances de aprovação, a tarefa não chega a ser intragável pela Fazenda. Em certa medida, até pelo contrário, já que pode significar que sejam reembaladas iniciativas já defendidas pelo ministro desde o fim de incentivos fiscais à taxação dos super ricos. O que parece cada vez mais claro, e ajuda a explicar a demora para o anúncio do governo, é que quanto mais a proposta trouxer iniciativas vistas como impopulares na sua base social por Lula, mais ousada será na outra ponta. A intenção que vai se delineando mais e mais no presidente, inclusive em suas declarações, é de pôr o Congresso diante de um desafio. Como negar medidas voltadas ao andar de cima e, ao mesmo tempo, defender as que atingem o de baixo? A aposta, ora favorecida pela PEC 6x1, é que medidas que teriam pouca ou nenhuma chance de aprovação, se apresentadas isoladamente, podem receber impulso dentro desse contexto. Milei dá sinais. A retirada da delegação argentina da COP29, por determinação do presidente Milei, aponta para uma nova e mais aguda linha que ele pode adotar, a ver se apenas retoricamente ou indo além, após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. O PIB e outros indicadores. Destaque amanhã no Brasil para o IBC-BR de setembro, BC, o prognóstico da safra 2025, IBGE, o levantamento sistemático da produção agrícola de outubro, IBGE, e o IGP-10 de novembro, FGV. No exterior, saem o PIB da zona do euro e do Japão no terceiro trimestre, o IPP de outubro e os pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais nos Estados Unidos, que também estará em foco pelo discurso do presidente do Fed, e as vendas no varejo de outubro na China. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.